Fala, 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 meus queridos rapazes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Eu já falei com vocês, a tal da Super Quarta, ela não falha. A tal da Super Quarta é o Big Day. As oportunidades estão aí, você só precisa aproveitar. Me diga, o que você fez no pregão de hoje? Fez história ou só continuou tomando stop sem contexto algum? Sem saber o que estava fazendo, clicando igual um cracudo, sem esperar as oportunidades. Tem dia que as aberturas estão sendo bem agressivas, hoje não foi diferente. Mas e você? Como você se comportou na abertura de hoje? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender os conceitos que eu apliquei nesse pregão. Eu achei o pregão muito legal logo na abertura, foi um trade bem de objetivo ali, tá? Teve uma operação na compra, teve depois uma operação na venda e foi tudo muito didático, de forma objetiva e, claro, 100% lucrativa. Todo mundo entendendo as operações e aplicando. Lucrando com a leitura do preço, mais o Smart Money como referência das nossas operações. E você é o meu convidado para estar junto diariamente, tá? Link está na descrição desse vídeo, você preenche o formulário e eu vou entrar em contato com você. Nós vamos ali estruturar uma forma objetiva para a sua realidade. Felipe, eu opero com capital próprio. Vamos ver o que nós vamos fazer em cima da sua realidade. Eu não me importo, tá, com o tamanho da sua mão operacional, se você opera com 50, com um contrato, 5, 10, isso para mim é irrelevante. É sempre estruturando ali dentro da sua realidade algo objetivo, te passar a minha visão de mercado. Não, Felipe, eu opero com mesa. Nós vamos passar para você uma referência 100% objetiva, onde você vai entender o que precisa de fato ser feito, com uma lucratividade base para você ter referências de regiões objetivas e sempre um gerenciamento favorável, lucrando sempre mais do que você está disposto a perder, fechou? Link na descrição desse vídeo, não fique de fora, curte, comenta e compartilhe e vamos para mais um vídeo aqui de forma 100% objetiva. Nossa movimentação de hoje foi muito interessante porque pegamos a referência de ontem, o preço fechou sem muito o que dizer, tá? Eu não tenho realmente o que falar aqui dessa movimentação, até falei com o pessoal, a vela de ontem era uma vela careca, você precisa entender esses conceitos de candle careca, tá? Isso daqui é importante demais para quem está operando. Velas carecas, que não tem pavio. Aquele candle que simplesmente deixou uma movimentação de máxima sem pavio ou de mínima sem pavio. Você precisa dessa dica para aplicar nas suas operações. Então eu falei com o pessoal, olha, a abertura do mercado do jeito que foi, mesmo não tendo rompido essa região, deu uma oportunidade de venda aqui, tá? Eu falei, prestem atenção na oportunidade de continuidade, porque nosso alvo ele está minimamente na máxima de ontem, porque era um candle careca que o mercado tinha feito na sua abertura. Então vamos aqui para o gráfico de 1, porque no 5 eu não vou falar muito. Sim, dá para você trabalhar com uma venda aqui nessa zona da máxima de ontem, daria para trabalhar com uma venda aqui, mas são cenários que são muito pouco, tá? De referência objetiva. Eu sempre tento trabalhar, tanto com vocês aqui, quanto com o pessoal lá na sala ao vivo, de um cenário objetivo. Porque senão nós vamos ficar aqui todos os dias, eu vou falar os trades óbvios que deram certo. E aí vocês vão ficar presos em leituras que, simples assim, o gráfico pronto, tá tudo muito óbvio. Não sejam esse tipo de operadores buscando informações e o principal, cara que vai dizer e ser o cara do gráfico pronto. O cara do gráfico pronto tá sempre com resultado lá nas cabeças, mas e o resultado de verdade? E a materialização do dinheiro nas suas mãos? Será que está compatível e coerente com o que você julga acertar? Então, bora aqui, sem mais delongas aqui, sem ficar nesse lero-lero aleatório e vou te mostrar essas movimentações. Logo que o mercado, olha só, logo que o mercado abriu essa velona de força, eu até chamei a atenção do pessoal, falei, ó, prestem atenção, porque tem alguma coisa aqui muito interessante. Deixou 2 FVGs, então vamos lá, marquei o primeiro, marquei o segundo. Como eu sempre gosto de operar olhando o primeiro FVG do dia, eu priorizei essa compra aqui, coisa que o mercado não teve força para chegar. Depois ele trabalhou nesse segundo FVG e não conseguiu perder esse segundo FVG. Quando eu identifiquei isso, que olha só, no primeiro momento que eu identifiquei esse
que essa trava estava acontecendo, eu até tentei ser ousado, tá? Eu acabei efetuando a minha primeira operação do dia nessa velinha, já que o mercado testou por 2 vezes essa estrutura, não conseguiu perder, eu falei, ó, na hora que ele sair eu vou tentar uma comprinha. Efetuei a minha entrada, coloquei o meu stop aqui, tomei um stopzinho. Esse stopzinho aqui ficou na faixa de 150 pontos, porque o mercado ele está muito caro, eu tô tentando entrar com trades mais baratos, mas infelizmente algumas operações estão ficando mais salgadinhas e eu tô tendo que validar as minhas operações baseado nesses referenciais, tá? Sem neura, tranquilo, só fiquei acompanhando. Logo depois, o mercado validou ali o que para mim foi o trade absurdo do dia. A leitura mais tranquila. Eu vou apagar tudo que está aqui na minha tela para mim te mostrar isso de uma forma bem mais didática, tá? Vou apagar todos esses desenhos. Olha qual que foi a leitura que eu passei junto com o pessoal. Lembrando que eu tinha a máxima aqui de ontem, que era o meu alvo a todo momento desde a abertura. Então eu tinha um fundo, eu tinha esse topo. Só que esse topo aqui, enquanto o mercado não rompe, eu tinha que ficar atento. O que eu comecei a observar? Que o mercado estava fazendo esse movimento. Junto disso, o mercado também estava fazendo essa outra LTzinha. Então isso aqui é um triângulo. Triângulo a gente replica o movimento anterior, ou prioriza, né, na verdade, analisar o movimento anterior para justificar a continuidade, olha só, para justificar a continuidade dessa estrutura caso rompa e continue o seu movimento. Então, olha só as minhas leituras para essa operação. O preço já abriu com essa força, o preço travou nesse FVG, logo depois o preço ainda inverteu outro FVG aqui, e aí você só tinha que acreditar na sua operação seguindo esse movimento de continuidade. Manipulação aqui anterior, então encaixou todo o cenário que para mim era continuidade na ponta compradora com alvo na máxima de ontem, que era a manipulação de um preço muito provavelmente iria buscar. Felipe, por que você fala muito provavelmente? Porque nós não temos certeza, tá? Se você fica nessa daí de acreditar e quem fica falando nesse lero-lero aí, me ajuda a te ajudar. Então aqui foi um trade bem tranquilo, uma operação muito objetiva aqui, tá? Até falei com o pessoal dessa operação. O alvo em todo momento foi lá na máxima de ontem, um alvo ali na faixa ali dos 1.500 pontos, tá? Foi essa a leitura e essa a operação que era pra gente buscar. Logo depois que o preço chegou e não conseguiu dar continuidade, eu só fiz uma única coisa. Quem já me acompanha há bastante tempo, quem tá lá comigo na sala ao vivo, sabe o tanto que eu gosto de operar IFVG. Não somente o IFVG, mas a inversão depois que ele confirma, olha só o que eu estou dizendo, depois que ele confirma, repito uma vez mais, depois que ele confirma um rompimento falso, porque fez força num rompimento, não deu continuidade, já inverteu, eu vou meter marcha. E aqui eu acabei colocando essa operação de venda, tá? Deixei o alvo dessa operação nesse outro FVGzinho que ficou em aberto, que eu até tinha deixado ele marcado, mas o preço não tinha testado na primeira vez, e ainda era os 50% dessa estrutura. Pô, Felipe, mas o mercado caiu muito mais. Sim, caiu bastante, caiu muito depois, muito, mas eu acabei dando por encerrada essa operação. Na verdade nem foi esse FVG, porque aqui tá com 900, foi esse daqui, ó, foram 700 pontos. Foram dois trades muito objetivos no pregão de hoje, tá? Uma leitura passada junto com o pessoal ali na ponta compradora, na subida do preço, e uma leitura na ponta vendedora, descendo vendido com esse bacana aí, de forma 100% tranquila, tá ok? Ah, mas você caiu muito mais depois. Sim, caiu bastante, né? Veio aqui nessa região completa de liquidez aqui. Na verdade, o preço teve força para vir até nessas mínimas aqui embaixo. Foram mais de 2.000 pontos. Muito da hora. Felipe, depois ele não conseguiu inverter. Pois é, para você ver como é que o mercado hoje foi bem volátil e teve muita oportunidade. Espero que você tenha aproveitado. No final das contas, a movimentação de mínima e máxima deixando muita liquidez aqui no fundo e máxima aqui, por mais que para mim isso daqui é um rompimento, por quê? Porque não perdeu o fundo de referência, que no caso era a abertura de hoje. Eu não tenho uma direção no pregão, eu tenho dois movimentos de fundo e topo, um fundo mais alto do que o fundo anterior e um topo mais baixo que o topo anterior. E aí, qual que é a leitura? Atenção. Eu prefiro nessas horas não marcar nada de forma ousada e aguardar. Ah, mas tinha
o FVG que ele parou aqui, tá bom, você acredita na venda? Isso aqui é uma microestrutura, o preço tem que retestar para continuar a queda. Não, mas ele está subindo aqui, depois de ter rompido a máxima de ontem, a movimentação é de continuidade, eu preciso trabalhar na compra. E esse pivôzinho aqui, esse fechamento de manipulação é para o preço continuar a alta. Então vamos observar e procurar operações a favor desse movimento de subida. Não tem problema você aguardar, mas você precisa estar 100% coerente com o movimento que o preço está formando. O dólar na contramão, o dólar simplesmente fez um movimento oposto. Olha só essa marcação que eu tinha deixado, uma possibilidade de continuação. Só que olha onde o preço abriu, já perdendo a mínima dessa possível estrutura. Do mesmo jeito que eu marco para vocês, olha só, essa era a referência que estava desenhada. Manipulação com possibilidade de choque e o preço continuar subindo, ou seja, fazer um reteste e avançar. Você também precisa estar atento que essa leitura, provavelmente, caso não confirme do jeito desenhado, esse movimento aqui não vai ser de liquidez. Isso daqui era a indicação da estrutura já confirmada. E o topo, de fato, era a manipulação. Então, como o preço já abre aqui para baixo, isso daqui se torna um boss, a continuação desse movimento. O que você precisa fazer? Ter paciência para esperar um respiro e efetuar a sua entrada. O que muitas das vezes a gente erra? Ficamos presos em uma estrutura e casamos com essa estrutura. Não olhamos para mais nada. O que só vale é o que eu tinha desenhado. Não, só vale. Eu passo um norte. O que é o título aqui de todos os dias desses vídeos para vocês? Visão panorâmica. Eu vou entregar para vocês a visão do que pode ser. Eu vou mostrar para vocês a leitura de forma ampla. Ponta compradora e ponta vendedora. Eu não estou falando que às vezes a gente não vai fazer uma leitura ali, vai acreditar muito e vai acabar tomando um stop, porque isso é normal, tá? Só estou falando que você precisa não ficar preso a uma referência, a ficar travado ali numa estrutura que nem você mesmo vai conseguir se livrar dela. Então, muita atenção quanto a isso, tá ok? O preço já abriu para baixo aqui, acabou armando um pivô e rompeu, dando continuidade. Isso aqui para mim é uma bela de uma deriva. Então minha ideia vai ser analisar esse movimento aqui para cima, tá? Continuidade de alta aqui, ou pelo menos um respiro nesse movimento de fechamento de hoje para o pregão de amanhã. Tem esse FVG que o preço está travado e fechou aqui. Caso confirme essa reversão aqui, essa daqui para mim vai ser a principal zona de operação. Felipe, eu acho que ele ainda vem manipular esse fundinho subindo aqui, ele vem manipular aqui embaixo antes de subir, bacana. Mesma coisa que eu falei do índice. O índice tinha alguma referência? Para mim não. O dólar já tem, porque o dólar conseguiu fazer um rompimento. Então eu tenho uma estrutura que me permite sonhar numa movimentação mais vendedora. Se o preço travar e a sua abertura já for abaixo desse FVG, preste atenção na ponta vendedora. Se o preço conseguir forçar uma abertura um pouquinho mais acima nesse outro FVG, preste atenção na continuação vendedora também. Bacana? Sem medo de ser feliz, sem desespero, é só você fazer o que precisa ser feito. E aí, no mais, tranquilidade, sem loucuras, paciência e atenção. Um grande abraço a todos. Te espero do outro lado da tela. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!